Olá, magnífica sexta-feira, mulherada magnífica, maravilhosa deste perfil. E chegamos a mais um final de semana aí, né? Mais uma sexta-feira linda, repleta de positividade, assim como foi toda a nossa semana. Eu tô muito contente hoje com o resultado dessa semana de dedicação, dessa semana de despertar de mentes, com essa semana onde tantas mulheres vêm caminhando aí, assumindo a sua postura a cada dia aqui comigo ligadinha, né? Querendo saber mais o que é a jornada da mulher intencionalmente positiva e o que a gente pode tirar de bom, né? De maravilhoso dessa jornada para aplicar na nossa vida. A gente já vem estudando aqui já há um tempinho, né? E tirando os códigos, os princípios, os insights que a palavra de Deus nos ensina diariamente como ser melhores e não melhores que alguém, melhores que o próximo, melhores que nós mesmos. E com isso, a gente vem transformando a nossa vida, a gente vem alcançando resultados que antes a gente olhava assim, pareciam tão distantes. Hoje a gente compreende que com a nossa dedicação, com a nossa persistência, com o nosso foco, com o nosso buscar incessantemente, estamos alcançando. Então isso de fato se tornou uma jornada. E a cada dia mais e mais mulheres vêm aderindo a essa jornada maravilhosa. E acho que foi na última semana a gente aqui conversando, deu-se um pensamento aqui na minha mente, graças a Deus, da gente tornar isso mais palpável, mais proveitoso para que mais e mais mulheres possam ter essa definição de vida, porque tudo na vida é aprendizado. Então, a partir de hoje, dia após dia, a gente vai intensificar esse caminhar, essa jornada da mulher intencionalmente positiva, para de fato continuarmos transbordando uma na vida das outras e crescendo juntas rumo ao nosso alvo, que é o reino. Magnífico dia, minha amada Rose, seja muito bem-vinda. Papai do Céu te abençoe grandemente nessa linda sexta-feira. Estou aqui já agradecendo, né, o carinho das mensagens, a participação de todas e também as perguntas que muitas fazem. Eu entrei até um pouquinho mais tarde hoje, porque eu já estava aqui planejando o nosso roteiro futuro aí das próximas semanas, da nossa jornada. Tá aqui, ó, bonitinho aqui. Enquanto eu fico me preparando para entrar aqui com vocês em live, o meu cérebro ele não para não. Ele tá aqui trabalhando, minha aguinha do lado, né? Quase 1 litro já, graças a Deus. E vamos lá continuar o nosso aprendizado, vamos continuar o nosso alimento aqui, que é onde a gente se edifica. Edifica nas 3 esferas, né? O nosso espírito fica ligado com o nosso Pai, o nosso emocional vem sendo fortalecido pela palavra e o nosso físico vai sempre em direção do que Papai do Céu nos mostra, do que o Espírito Santo nos encaminha a fazer. Durante toda a semana a gente vem estudando sobre as profecias, né? Sobre os castigos que Deus permitiu que se caísse sobre Israel, sobre Judá, e hoje a gente vai ver a profecia contra a cidade de Damasco, né? E as consequências, gente, da desobediência, do se afastar do Senhor, do não reconhecer a sua soberania, e que isso fique, de certa forma, como uma exortação para nós nos dias de hoje. Eu vou falar muito dessa jornada da mulher intencional, porque envolve exatamente isso, a consciência da nossa postura no hoje, a exemplo do que já aconteceu lá no passado, que a intenção é basicamente essa, é a gente olhar lá para trás e aprendermos, né? Porque no passado aconteceu errado, por que a gente hoje vai errar de novo? Se o povo lá atrás caiu em desgraça por falta de entendimento, de compreensão, que hoje nós tenhamos essa consciência de buscarmos sempre sabedoria, porque Deus dá. Então tá tudo aqui na palavra. Essa jornada intencional da mulher positiva é exatamente para isso, para a gente transformar a nossa realidade com o que Deus
sempre nos ensinou e por falta de interesse a gente nunca buscou. Então a gente vai parar de dar desculpas, de ficar, ai, que eu sou coitadinha, que eu sou pequenininha, que eu sou inha. Não, a gente não é nada disso não. Nós somos leoas da tribo de Judá, porque ele nos capacita todo santo dia. Então o que nós temos que fazer é acreditar nas promessas do Senhor e praticarmos o que ele nos ensina. Com isso a gente prospera, vai em direção ao nosso objetivo, que é o reino e a justiça de Deus. E a nossa vida prospera em todas as áreas. Então, o princípio básico é isso. Então, vocês vão me escutar bastante falando isso. Quero já deixar claro que o inbox está à disposição para qualquer dúvida e qualquer orientação. A mulherada tem que prosperar, tem que abrir sua mente, tem que se posicionar de acordo com o que Deus tem para cada uma de nós. Isso é fundamental para que a gente alcance tudo que a nossa mente almeja, deseja positivamente, diariamente. Então vamos lá. Essa sexta-feira tá linda, gente. Graças a Deus. Vamos lá. Profecia contra Damasco. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Serão dos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó definhará, e a gordura de seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como se sacode uma oliveira, e com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aqueles que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos e feitura de seus dedos, nem darão a mínima atenção aos postes de Acerá e aos altares de incenso. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato. Tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, plantem videiras importadas, embora as façam crescer no dia em que as semearam e as façam florescer de manhã, não haverá colheita no dia da doença e da dor incurável. E eu vou interromper aqui, me desculpem pela tosse, eu vou interromper aqui para a gente fazer uma rápida reflexão sobre o que Deus está falando aqui. Deus está exortando aos homens, a nós, a nunca deixarmos de reconhecer que nós podemos acessar, realizar o melhor sobre essa terra. Mas a soberania de Deus tem que ser reconhecida. A humildade, o coração humilde de reconhecer que tudo que a gente faz, tudo que a gente acessa é da permissão dele, porque nós somos criação dele. Ele criou tudo que existe. A própria palavra ensina que a glória do homem é descobrir o que Deus encobriu. Então não há nada de novo abaixo das nuvens que Deus não tenha criado. E quando a gente não reconhece, quando a gente se sente autossuficiente, quando a gente se vangloria de algum feito, a gente está pecando contra Deus, porque a gente não está sendo humilde. Tem uma passagem da Bíblia que fala que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, primeiro vem o do Senhor. Primeiro veio graças a Deus, primeiro veio obrigada, Senhor, e até mesmo antes de acontecer, vem a consagração. Senhor, eu estou montando esse projeto e eu
coloco ele aos seus pés. Se for da sua vontade, que ele cresça, floresça e sirva muita gente. E que se não for, afaste esse pensamento da minha cabeça. Então, quando você tem a consciência de que tudo é dele, para ele e por ele, não tem como as suas visões, os seus planos, os seus desejos não serem realizados. E em contrapartida, vem o outro lado da desobediência, que quando o homem se sente autossuficiente, sente que ele é o soberano, que ele faz, que ele acontece, Deus permite, vai, não é o livre-arbítrio, mas assume as consequências das suas ações. Tem um drive mental que diz que as pessoas não planejam fracassar, elas fracassam porque não planejam. E isso envolve, antes de qualquer ação, ser grato, ser humilde. Tudo que Deus quer de nós é que a criação dele seja humilde, que a criação dele tenha consciência de que ele é o Senhor. Continuando, versículo 11. Embora as façam crescer, estou repetindo o versículo 11. Embora as façam crescer no dia em que as semearam e as façam florescer de manhã, não haverá colheita no dia da doença e da dor incurável. Ai do rugido dos grandes povos que rugem, como rugem os mares do tumulto das nações, que é como o tumulto das águas poderosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, fugirão para longe, como ele os repreender, quando ele os repreender, carregados pelo vento como palha nas colinas, como redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer já se for. Esta é a porção do que nos saqueiam, e esta é a parte que caberá ao que nos roubam. Uau! Nós vemos aqui a importância de sermos humildes, a importância de sermos filhos obedientes, a importância de estarmos com as nossas lindas vidas sempre buscando fazer o que agrada o coração do Pai. Sempre estar buscando nos afastar daquilo que não é bom, daquilo que não agrega, daquilo que possa infringir de alguma forma os mandamentos do Pai. Nós vivemos hoje em uma sociedade que infelizmente acho que eu diria 60% da humanidade está completamente afastada do Senhor. Porque com a chegada da modernidade, com a chegada da tecnologia, com a chegada da internet, a impiedade, né? A negatividade vem crescendo absurdamente por toda a terra. E a gente tira o que para nós, que somos pessoas que buscam a humildade, buscam a valorização de tudo que a gente aprendeu. A gente aprendeu, quando era pequena, a respeitar a Deus. Eu aprendi, eu tenho 44 anos e eu me lembro da minha mãe colocando eu e minha irmã para orar o Pai Nosso toda noite antes de dormir, com a sabedoria que ela tinha. Sabe, nós não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição do Senhor. A Rose disse aqui: vivia pensando que estava certa, hoje vejo como agia de maneira tola. Por falta de conhecimento, não se exija demais, não se puna demais, tá? O que você está passando hoje, eu já passei anos atrás. É o nosso despertar. A gente começa a se autoanalisar e a se autorresponsabilizar por coisas que a gente fez, por pensamentos que a gente tinha, até ações mesmo, né? Que a gente chegou a cometer por falta de clareza, por falta de instrução, por falta de conhecimento. E eu acho maravilhoso essas situações acontecerem, Rose, porque a gente vê que o que a gente estuda, o que você aprende e aplica, te abre os olhos, te traz resultados positivos. Essa dor que você sentiu aí, de ver que era uma tola, isso, ao meu ver, é uma vitória. Seus olhos estão abertos, você está crescendo, você está enxergando, você está tirando as traves que te impediam
de enxergar porque você achava que estava certo. Então, isso é uma vitória, seja grata, tá? Não se culpe, não se... Sabe, existem mulheres que ao descobrirem, ao invés de enaltecer, agradecer pela bênção da visão, né, da visão aberta, da visão clara, elas ficam tristes, elas se isolam, aí começa aquele processo de depressão, de tristeza. Poxa, como eu pude fazer isso? Poxa, como eu pude agir, quando na realidade Deus está te mostrando, agora que você descobriu, agora que você abriu os olhos, vamos pegar essas informações, vamos praticar, vamos crescer mais e vamos ajudar outras mulheres a abrir seus olhos também. Porque esse é o servir, esse é o verdadeiro amor ao próximo. É você com as suas dores, na presença de Deus, com a permissão dele, se curar, abrir seus olhos e também ajudar a curar ao próximo. Nossa, que alegria, filho. Parabéns. Graças a Deus, primeiramente. Que bom. E nesse capítulo aqui, né, como todos os outros, Deus é tão misericordioso, nós somos tão abençoadas com a sabedoria que vem da palavra, que vem dele, que é isso que acontece todo dia. A gente pega aquele drive da Palominha que fala assim, eu amo estudar, eu amo todo dia aprender um novo conhecimento, porque o conhecimento liberta, de fato, transforma quando a gente se disponibiliza. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que a gente entende disso? E quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se entrega à palavra do Senhor, ao que a gente acredita, ao reino, mais clareza a gente tem do nosso propósito. Eu recebo muito direct de mulheres que estão ficando frustradas porque elas só focam no propósito. Eu quero saber qual é o meu propósito. Paty, me ajuda a descobrir o meu propósito. E não é assim que funciona. Nós temos que iniciar um movimento. E durante o movimento, durante a jornada, o propósito é apresentado a você. Lá vem o desafio de novo. Jornada da mulher intencionalmente positiva. Serve também para você que quer descobrir o seu propósito. São as nossas ações, são o que a gente disponibiliza a fazer, é o estudo, é o conhecimento que a gente se disponibiliza a buscar diariamente que nos transformam. E é nessa jornada que a gente descobre quem nós somos, para que a gente serve, qual é o nosso propósito, como eu posso servir mais, qual é a minha postura, quem sou eu na fila do pão. É vivendo, é pegando as experiências, como a gente vem fazendo aqui já há algum tempo. A gente usa a Bíblia para conhecer o que aconteceu lá atrás, para trazer para nós o que a gente pode aproveitar de ensinamento, para não pecar, para não errar, para não desagradar o coração do Senhor. E é isso que a gente vem aprendendo. Estamos prosperando, estamos recebendo bênçãos. E isso só nos incentiva a continuar dia após dia. Deixa eu vou beber um pouquinho de água. Eu tô me curando da gripe, mas aquele incômodo na garganta continua porque eu falo muito, não adianta. É o dia todo falando. Eu levanto 20 para as 4 da manhã, dou uma pausa entre 1h da tarde e 4. Depois a gente começa de novo e vai até as 10 da noite, que é quando eu largo o celular. Então chega etapas do ano que a saúde, né, por conta de mudança de tempo, a correria, ela dá uma falhada, mas a gente não desiste. A gente se fortalece e continua, porque a obra não é nossa. E então não pode parar. Renata, minha amada, magnífico dia, seja muito bem-vinda. Papai do Céu te abençoe, viu? Também estou gostando muito de ver a sua transformação, o seu transbordar lá no grupo, tá? Continua assim, que isso é muito importante. Eu sempre vou incentivar vocês a abrir a boca, né? Porque boca fechada mata. Então a gente se abastece de positividade, a gente se abastece da palavra, a gente se empodera do Espírito Santo. Olha aí, Rose, o empoderamento feminino. A gente se empodera do Espírito Santo e transborda o nosso melhor diariamente para Deus. Vamos fazer as lições, as reflexões
para a gente frisar, perdão, para a gente frisar o que a gente aprendeu nesse capítulo de hoje. Isaías 17 contém uma profecia contra Damasco e Israel, abordando o julgamento de Deus sobre as nações. Damasco, a capital da Síria, será destruída e as suas fortalezas cairão. A soberba e a confiança nas fortificações humanas são inúteis diante do julgamento de Deus. Perdão. A confiança na força e nos recursos humanos é vã diante da soberania de Deus. O orgulho humano não pode impedir o juízo divino. Israel também será punido. Sua glória desaparecerá. Restarão apenas poucos remanescentes. O julgamento trará um despojo drástico, comparado a uma colheita onde restam apenas algumas espigas. O julgamento de Deus pode ser severo, mas sempre há um remanescente preservado. A justiça divina purifica, renovando o excesso e preservando o essencial. Em meio ao julgamento, as pessoas voltarão os olhos para Deus, seu Criador, abandonando os ídolos e as obras de suas mãos. O sofrimento e o julgamento podem levar ao arrependimento e ao retorno a Deus. Quando todas as outras seguranças falham, Deus é o único refúgio verdadeiro. As cidades fortes de Israel serão abandonadas e seus esforços serão infrutíferos, porque esqueceram o Deus da sua salvação. Esquecer ou rejeitar a Deus leva à destruição e ao fracasso. O sucesso e a segurança duradouros só são possíveis quando baseados em um relacionamento com Deus. É isso que a gente aprende aqui diariamente, né? Quanto mais nos afastamos de Deus, mais Ele se afasta de nós. A gente olha para um lado do mundo e olha para o outro, a gente só vê pessoas desconectadas. E às vezes não é nem por maldade, é porque elas vão acompanhando tanta coisa do mundo, elas vão se abastecendo de tanta coisa do mundo, aqueles famosos banquetes ilusórios que a gente prega aqui, e com isso deixam de valorizar a Deus. Eu tenho uma experiência bem curtinha que aconteceu um tempo atrás. Eu fui almoçar na casa da minha sogra, né, de uma das, que eu tenho duas, graças a Deus. Tenho a dona Juraci, tenho uma dona Juraci maravilhosa e tenho a dona Laura. Que Papai do Céu os abençoe grandemente. Então, na casa da dona Juraci, a gente se reúne lá, todo mundo conversa, bate papo, né? De vez em quando a gente faz isso. E aí a gente começou a conversar, depois do café da manhã, sobre a vida normal, né? E o pessoal fala muito de Flamengo. Falei, caraca, assim, no estalo, né? Eu não curto mais essas coisas. Vai fazer 26 anos que eu não assisto canal aberto. Quando eu quero uma notícia, eu vou buscar a notícia. Temos internet para isso hoje. E então, eles falando lá, eu falei, sabe de uma coisa? Vocês deveriam se conscientizar e gastar um pouquinho dessa energia que vocês gastam para Flamengo para glorificar a Deus. Olha, parece que eu dei um tapa na cara de todo mundo lá. E foi sem querer, tá? Não foi pensado, não foi planejado, não foi nada. Eu hoje, não é que eu tenha aversão a futebol. Quem quiser gostar, que goste, problema de cada um. Só que a minha intencionalidade está no reino. Então eu acredito que no céu não tenha futebol. Se no céu não tem futebol, para que eu vou dedicar minha energia a uma coisa que não existe lá? Então a gente aprende a canalizar a nossa atenção no que de fato precisa ser dedicado. Porque o inimigo, ele não vai te enganar com coisa feia. Ele vai te buscar com coisa que te agrada o coração. Então, na minha vida pessoal, o que eu puder me afastar de coisas que não me levam para Deus, eu faço. Eu busco.
E é exatamente isso que o texto de hoje está dizendo aqui. Que quanto mais a gente se vangloria, a gente se distrai, quanto mais a gente idolatra coisas aqui do mundo que não são de Deus, a gente está só se afastando dele. E quanto mais a gente se afasta dele, mais ele se afasta de nós. E as situações ruins vão acontecendo, e as mentes vão se calcificando, e as pessoas vão pecando sem saber. Até um belo dia que acordam, que nem a bênção que a Rose recebeu, graças a Deus. Pensávamos, todas nós passamos por isso, tá? Eu também já passei por isso. Pensávamos estar corretas, pensávamos estar fazendo a coisa certa, pensávamos estar agradando o coração do Senhor, mas não estávamos. Tudo por quê? Porque antigamente, ou há muito tempo atrás, a gente não teve o interesse de sentar, dedicar tempo, dedicar compromisso, entender a palavra do Senhor, guardar no coração e aplicar na própria vida. Sabe, graças a Deus, né? Eu hoje falo com pessoas que têm mesmo o desejo de transformar suas vidas pela palavra, porque acreditam no poder de Deus. E quando você acredita em Deus e aplica isso, não importa o que o meu vizinho fala, não importa o que a minha mãe acha de mim. Até pouco tempo atrás, olha como são as coisas. Até pouco tempo atrás, a minha mãe falava: Patrícia agora é crente, Patrícia agora é neurótica. E aquilo machucava. Hoje não machuca mais. Sabe por quê? Cada um tem uma essência, cada um tem um processo, tem um propósito, cada um tem uma missão. E a gente tem que respeitar. Sabe, eu sei quem eu sei quem sou na fila do pão, eu sei o que eu tenho que fazer aqui e faço. Não é pro próximo, é para Deus. Se ajuda o próximo, glória a Deus. Mas se não, o próximo tem que descobrir quem é ele na fila do pão. E isso é uma jornada que cada um faz quando se dispõe, quando busca o interesse. Sabe, aqui na palavra, todo dia, ela nos incentiva a isso. Quanto mais a gente busca saber de Deus, a gente se autoconhece. Quanto mais a gente se autoconhece, mais o desejo de amar o próximo é despertado em nós. E nem sempre a palavra vai ser bonitinha, carinhosa, repleta de flores, como a gente está vendo aqui, né? Toda ação tem uma reação. Se você for obediente, tem um versículo lá em Provérbios que fala assim: a obediência ao Senhor será recompensada com dias de vida, prosperidade e paz. Então, se eu sei que se eu obedecer a Deus, a minha vida vai ser clara, que eu vou ter anos de vida, ou seja, vou viver mais com aqueles que eu amo, né? Vai ser positiva, por que eu vou me deixar enganar por banquetes ilusórios? Por que eu vou cultivar negatividade dentro do meu coração, que é a principal conexão que eu tenho com Deus? Então, é uma decisão da gente, né? Nós escolhemos servir a Ele. Nós escolhemos ser exemplos para os nossos filhos e para aqueles que nos... Nós somos influencers, mesmo sem querer, apenas nos dedicando a Deus, de coração e verdade. A palavra propriamente todo dia nos incita a isso. E quando a negatividade pensar em se levantar contra você, você corta logo, porque tudo você pode em Deus que te fortalece. Para tudo tem uma palavra nessa vida, graças a Deus. E todas elas vêm do Senhor. As nações que se levantam contra Israel serão como espuma nas águas, que desaparece rapidamente. No final, o poder humano é temporário e ineficaz contra a vontade de Deus. As nações que se rebelam contra Deus e seu povo são instáveis e temporárias. O poder humano é frágil quando comparado ao poder do soberano Deus. Resumindo, Isaías 17 profetiza a queda de Damasco e Israel, mostrando a inutilidade da soberba humana e da confiança em fortificações ou ídolos. O capítulo destaca que o julgamento de Deus é severo, mas tem o propósito de levar as pessoas ao arrependimento e ao retorno ao Criador. A fragilidade do poder humano é contrastada com a soberania de Deus, mostrando que somente em Deus há segurança e salvação. Glória a Deus. Obrigada, Pai.
A palavra todo dia nos ensina, todo dia nos fortalece, todo dia faz com que o nosso coração vibre de desejo de cada vez mais acessar essa sabedoria. Aí a Rose sempre pergunta, né? Eu hoje não sei se ela já tem essa clareza, mas a Rose sempre perguntou assim, eu sempre me lembro dela quando chega nesse assunto. Pátia, por que muitos sofrem? Por que muitos não acessam? Né? E aí a resposta está bem aqui. A palavra ela responde todo dia. Se formos obedientes, se estivermos sempre em busca de sabedoria, nós vamos encontrar todas as respostas e vamos mudar a nossa metanoia, porque vamos aplicar na nossa vida o conhecimento que vem do alto. Agora, quando a gente é satisfeito com a inércia, satisfeito com aquelas coisas que a gente sabe que não são de Deus. Gente, Deus é ilimitado, Deus é dono do ouro, da prata, Deus é o criador de todas as coisas. Por que você vai se aceitar pequenininha, feinha, coitadinha, e todas essas coisas que você sabe que não é? Por que você, seguindo a Deus, que é ilimitado, que é poderoso, que é o criador, vai acreditar em coisas que não foi Ele que te chamou? A Rose disse, verdade. Perguntava muito e buscando sempre a resposta quando veio esse pensamento. Eu sempre lembro de ti. Sempre, sempre, sempre. E eu sempre peço a Deus, Senhor, mostra pra ela. Dá clareza pra ela. Porque é no buscar, sabe? É no se dedicar. E é muito importante também, Rose, você atentar que se isso queima no teu coração, o teu propósito pode estar ligado aí, tá? Lembra que o nosso bloqueio tem a ver com o nosso propósito? Então, aquela dúvida que te persegue, aquele sentimento de saber mais sobre determinado assunto, já é meio que o teu propósito de buscar e se entregar aquilo ali, tá? E as respostas estão aqui, na palavra do Senhor. Então, voltando para o nosso contexto aqui da obediência. Mentalidade. Desde pequenininho, né? Eu relembrei aqui a minha infância, que desde pequenininha a minha mãe ensinava eu e a minha irmã a orarmos o Pai Nosso. Só que com o passar do tempo, a oração do Pai Nosso, ela vem ficando meio automática, né? Se você não se intensificar no estudo da palavra. Porque você olha, não estou comparando pessoas, não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus, estamos buscando exemplos. Pega uma mulher que trabalha fora, que tem filhos, né? E tem a vida conturbada, agitada do dia a dia. Então ela já levanta, obrigada, Senhor, por um dia, obrigada pela saúde, obrigada pela família, e vamos cuidar de café, e vamos botar a criança pra escola, e vamos sair pra trabalhar, e chega, toma banho, cuida de janta, cuida de marido, cuida de criança, chega de noite, Pai Nosso, amém, obrigada. Isso é relacionamento com Deus? Deus quer relacionamento. O Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou para nós começarmos um relacionamento, que não se limita aí. Quando eu comecei a minha jornada aqui, né, já faz alguns anos, que eu fico muito orgulhosa de mim, vamos botar a palavra assim, porque eu me comparo com eu lá atrás, né? Sempre fui animada, comunicativa, sempre fui grata a Deus, mas eu sentia que faltava algo em mim, né? Aquela depressão que me acompanhava, né, desde os 23, 24 anos, né, me impedia de acessar mais, né? Logo que meu pai morreu, eu contei para vocês que eu me revoltei porque eu não aceitava uma pessoa tão boa, uma pessoa tão positiva, uma pessoa tão temente a Cristo ser tirado da terra daquela forma. Então eu tive muito problema com isso, muito problema. Eu fiquei 2 anos sem falar, eu engordei 28 quilos ou mais. Enfim, sabe, eu fui pro mundo. Aí é como eu entreguei ao vício do cigarro, eu fui cantar na noite. Enfim, graças a Deus nunca me prostituí, nunca roubei, nunca matei. Graças a Deus. Mas eu pequei bastante, sabe? Embora eu tenha pedido perdão e a cada vez que eu me lembre, eu peço de novo perdão pra Deus, perdão pra mim,
né? A partir daí, por outras coisas que foram acontecendo também, coisas negativas, né? Que foram me distanciando de Deus. Mas ele nunca me abandonou, ele nunca saiu de perto de mim. Nunca, nunca, nunca. E hoje, quando eu olho para trás e eu vejo essa mulher que está falando com vocês agora, eu só tenho a agradecer. Nós da palavra, quando a gente estuda, a gente acorda de fato. Quando a gente fala que a palavra ela nos transforma, é porque a gente entende que quem tem Deus tem tudo. Sabe? As coisas do mundo, esse negócio de eu quero ter uma finança abundante, eu quero ter um colar de pérolas, eu quero ter um rubinho, sei do que, não sei das quantas. Pra quê? Acho que paz de espírito não tem preço que pague isso. Sabe, você sentir que você é amada, você sentir que você é completa, você sentir que aonde você chega, os ambientes se transformam porque você está chamando Deus ali, você carrega Ele contigo o tempo todo. Então, sabe, tem coisas que o mundo pode tentar, mas ele não supera Deus de forma nenhuma. Enquanto as pessoas não tiverem essa concepção, eles vão ficar lutando sempre em vão. Porque a própria palavra de Deus diz que quando a gente honra a Deus no pouco, no muito Ele nos honrará. Mas por quê? Porque você está sempre buscando muito? Não, porque você está sempre buscando a Ele. Uau, olha gente, arrepiou tudinho aqui. Então essa jornada que a gente faz aqui, diariamente, é para acessar o coração do Pai. Sabe? Ele nos transforma, Ele nos direciona, Ele nos mostra até com situações difíceis. Porque quando a gente está machucada, quando a gente está contrida, quando acontece algo que nós compreendemos que nós como humanos não temos poder para resolver, aí vem a consciência. E a gente não precisa esperar o negativo acontecer para enaltecer a Ele, para dar a Ele o que é dele. As pessoas estão muito ligadas no agora, no hoje, no material, quando na realidade o principal de tudo é o espiritual. É a nossa conexão com Ele. Buscar até Deus sobre todas as coisas. Então é Ele, tudo é dele, para Ele, por Ele. Depois a gente pensa nos demais, entendeu? Mas é a nossa conexão com Ele que tudo transforma. É o mergulho, é a entrega na palavra dela, é o dedicar, compreender de fato, que faz toda a diferença na nossa vida. O nosso espiritual precisa estar conectado com o espiritual do Pai. As 3 esferas famosas que a gente sempre vai falar aqui: espiritual, emocional e física. Uma mente emocionalmente forte toma decisões assertivas. Tudo que faz é intencionalmente positivo. Por quê? Porque a gente está se abastecendo na palavra de Deus, que é o direcionamento que a gente precisa. É o manual da vida plena, da vida próspera, do nome que você queira chamar. Mas é o nosso manual. Então, se aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo, quando a gente fala que Deus amou o mundo, a gente está dizendo que Ele nos amou. Perdão, lá vem a tosse. Quando a gente fala que Deus amou o mundo, a gente está dizendo que Deus nos amou de tal maneira que nos entregou Jesus. Jesus veio para nos ensinar a abandonarmos o que não pertence a Deus e praticarmos o que Ele nos ensinou: a bondade, a generosidade, a positividade, o amor. Se você dedica a sua vida aos princípios da palavra, não tem como você sofrer. Até vai, quando Deus achar que a nossa metanoia está errada. Então Ele permite. Porque todo sofrimento, todo desafio, né, que a gente chama aqui, é aprendizado, é treinamento. Então que a gente esteja atento também. Mas todos os dias, em todos os momentos do nosso dia, a nossa conexão é com Ele. Ok? Eu convido vocês agora para orar. Eu vou ter que encerrar porque essa garganta está me incomodando.
e daqui a pouco eu não vou conseguir falar mais. Peço desculpas por isso também. E vamos agradecer. Mais uma semana repleta de bênçãos nós vivemos. Uma semana repleta de clareza e direcionamento na palavra. Que toda honra seja dada a Deus, porque sem Ele nós nada somos, nós nada fazemos e nós nada acessamos. Que a presença dele esteja não só nos dias de hoje, mas em todos os dias da nossa vida, nos abençoando e nos capacitando a sermos melhores que ontem. Oremos, amadas. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Tua presença. Pai, gratidão pela Tua palavra, pelo Teu alimento que nos fortifica e nos direciona a realizar a Sua vontade, Pai. Que nós sempre diminuamos e o Senhor sempre cresça sobre nós. Que todas as nossas palavras, ações, pensamentos e emoções sejam baseados na Tua vontade. Pai, eu te entrego toda a negatividade que tentar se levantar contra nós. Pertencemos a Ti. O nosso foco é o reino e a Tua justiça, Pai. Então, nenhuma negatividade tem poder de tocar no fio de cabelo das Tuas filhas amadas. Pai, te entrego e louvo a Deus pela vida dessa mulherada maravilhosa que aqui compartilha comigo de amor, de interesse, de conhecer e viver pelos princípios da Tua palavra. Eu agradeço pela família delas, eu agradeço pelo desejo e pela postura que elas estão assumindo diante do aprendizado, Senhor. Que a cada dia o Teu Espírito Santo nos renove, nos transforme e nos capacite a sermos instrumento, canal de bênçãos na vida de todos aqueles que a gente ama e de todos aqueles que a gente se conecta com a Tua permissão sobre o Teu favor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso. É sermos intencional. Tá tudo bem. É sermos intencional em tudo que a gente faz. É a gente consagrar toda e qualquer intenção ao Pai. É sermos canais de bênção. Desejo a vocês, meninas, um dia repleto de paz, de boas ações e ações conscientes. Um beijo no coração de cada uma e até o próximo estudo.